Os problemas relacionados ao sistema prisional brasileiro podem ser tema da redação do Enem deste ano, 2018. Como resolver tais problemas? Leis demasiado suaves nunca se obedecem, demasiado severas nunca se executam. Benjamin Franklin. Para a produção da nossa redação, nós devemos nos preocupar primeiramente com a tese. O que é a tese? É aquilo que você vai defender. Geralmente você pode fazer uma tese baseado em indicar a realidade da coisa. Por exemplo, qual é a realidade do sistema prisional? Aí você pode indicar os problemas para depois buscar soluções. Então é uma questão de você basicamente fazer uma conceituação. Na sua mente, o que é o sistema prisional brasileiro hoje? Em termos, inclusive, de problemas, de preocupações. Aí você vai definir o modo como você vê o sistema. Você pode dizer, no final da sua introdução, vamos apontar alguns problemas da realidade do sistema prisional, como dados que podem enriquecer a sua argumentação, se esse for o tema da redação do Enem. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. 40% dos presos ainda nem foram julgados. As condições são subhumanas, estimulam a revolta em vez de a recuperação e a reinserção social. Superlotação com convívio entre presos de vários níveis de periculosidade, o que faz acontecer a captação para a escola do crime. A pessoa entra sem muita experiência em crimes, foi presa por causa de uma questão menor, e lá ela tem contato com pessoas criminosas de alta periculosidade, que a formam, por assim dizer, e com aquela revolta do ambiente do sistema prisional brasileiro, ela acaba aceitando a formação daquelas pessoas mais experientes e depois, em vez de a reinserção, ela se torna uma pessoa mais perigosa para a sociedade. Por exemplo, ficaria assim: o Brasil tem hoje a 4ª maior população carcerária do mundo. E para piorar as coisas, 40% dos presos nem sequer foram ainda julgados. Em consequência disso, vemos cadeias superlotadas, onde pessoas que cometeram pequenos delitos convivem em péssimas condições de higiene e saúde com criminosos já experientes e perigosos, que acabam aliciando os novatos para o submundo do crime. Agora vem a parte mais forte da sua opinião, daquilo que você vai defender, que seria a sua tese. Aqui fica claro o seu ponto de vista. Veja, é urgente que medidas sejam tomadas a fim de se reverter esse quadro trágico e criar mecanismos que realmente funcionem e sejam colocados em prática para permitir a recuperação e a reinserção na sociedade de indivíduos que hoje representam ameaça à nossa segurança. Veja bem, a sua opinião, a sua tese, aquilo que você vai defender é o quê? A criação de medidas para a solução do problema do sistema prisional, baseado na possibilidade de reinserir na sociedade o indivíduo de forma que ele não seja mais uma ameaça à nossa segurança. Seria bem razoável, para não parecer que o governo, que as instituições não estão fazendo nada, você apontar as medidas que já estão sendo adotadas e que já funcionam. Ok, vamos ver, baseado nessas informações, o que você poderia dizer no seu desenvolvimento, no corpo da sua apresentação. Veja, promover a redução da criminalidade por inibi-la de todas as formas possíveis é uma das raízes da questão carcerária. Algumas medidas com essa finalidade já estão sendo adotadas eficazmente em diversos lugares. Entre elas, isso até faz com que o seu texto tenha mais coesão, são expressões que servem como conectivos para ligar. Então você coloca outros motivos em outro parágrafo, ok? Veja aí. Ademais, a construção de prisões modernas que permitem condições de higiene e saúde mais humanas e até programas de educação e geração de renda envolvendo a participação de presos interessados na sua reinserção social. Conclusão, então, a sua síntese, a sua solução tem que ser realística, algo execuível, algo que seja possível de ser executado, não algo lunático que envolve bilhões de dólares e que seja impossível ser realizado, ok? Vamos lá.
baseado no que foi discutido, você já começa com uma expressão que indica claramente que você está concluindo. Portanto, sendo assim, com base no que foi exposto e etc. Vamos lá? Sendo assim, é sumamente importante que os programas em funcionamento sejam ampliados. Além disso, é essencial uma participação efetiva da sociedade em aceitar o ex-detento, dos governos em estimular, por meios fiscais ou outros. Então, vamos lá. Vamos deixar respeitosamente um pouco de lado aquela ideia de início, meio e fim, que eu já repeti algumas vezes e que alguns professores também já repetiram, e vamos ser práticos e ir direto ao assunto. Uma redação argumentativa é uma redação que simplesmente segue o modelo da lógica. E o que é lógica? É uma linha organizada de raciocínio de uma forma que, em geral, é universalmente aceita. Você pode até mudar as palavras e os argumentos escolhidos, mas para tratar do mesmo assunto, você ou outra pessoa vão usar basicamente uma sequência bem parecida de ideias. Funciona mais ou menos assim. Um palestrante falando sobre o uso de drogas entre adolescentes. Ele não começa falando sobre as consequências e nem sobre as soluções. Isso não faria nenhum sentido, não teria lógica. Ele começa falando provavelmente sobre a dimensão do problema, a quem ele afeta, e depois comenta os motivos que alegadamente levam alguns jovens a se envolverem com as drogas. Daí, antes de continuar, existe a questão da coerência. Se o palestrante falou das causas, naturalmente falará a seguir das consequências. Mas ele precisa escolher consequências que tenham alguma ligação com as causas que ele mencionou. Por exemplo, se ele falou que muitos jovens se envolvem com as drogas porque querem ser aceitos por um grupo, ele raciocinará com tais adolescentes ou com seus ouvintes ou leitores sobre uma consequência que tenha a ver com o desejo de ser aceito pelas pessoas. E qual a consequência que tem a ver com o desejo de ser aceito pelas pessoas? Ser rejeitado. Isso mesmo. Ele falará que, como consequência do uso de drogas, é muito comum que alguns jovens sejam excluídos socialmente. Algumas redações são muito interessantes, porém são muito incoerentes. E sabe por quê? Novamente, porque falta um pouco de lógica. Entenda, se na introdução você diz que o uso de drogas é um problema sério para as famílias e para as escolas, e nas causas você diz que muitos jovens se envolvem com as drogas por buscarem aceitação, e nas consequências você diz que por se envolverem com as drogas, muitos jovens são excluídos e rejeitados socialmente, ficando muitas vezes isolados e sozinhos, então você foi muito bem até aí. Mas na hora de apresentar uma solução para o problema, nesse mesmo texto, sabe o que muitos fazem? Apresentam algo que pode sim ser uma solução, mas que não tem nada a ver com a linha de raciocínio que ele estabeleceu. Ou seja, não tem lógica nenhuma. Sabe o que dizem? Que os governos devem criar leis mais rígidas e que a polícia deve se equipar melhor para lidar com o tráfico. Percebe a brecha que você deixou? Percebeu que ficou meio incoerente? Se você fizer uma redação sobre desastre ambiental, sobre meio ambiente, pense em termos como assoreamento, reflorestamento, preservação de nascentes, redução de emissão de gases, efeito estufa, sustentabilidade e créditos de carbono. Nenhum homem é suficientemente rico para comprar o seu passado. Oscar Wilde. O que isso tem a ver? Lá na frente, quando o problema não tiver mais como ser resolvido, não vai adiantar ter as riquezas que a indústria quer alcançar, que alguns países que não abrem mão do seu direito de crescer, de desenvolver a sua economia, mesmo à custa, é a expressão correta, né? Não é às custas, é à custa de desmantelamento do meio ambiente. Alguns dados estatísticos e noticiosos que você pode usar para criar o seu argumento ou enriquecê-lo, fortalecê-lo, na verdade.
O Brasil tem as maiores reservas de florestas tropicais, de água doce e de biodiversidade do planeta. Preservação do meio ambiente, uma medida para salvar vidas. Vamos ver como escreveríamos a respeito desse título aí. O Brasil é um país de dimensões continentais e também de riquezas minerais, de biodiversidade e de importância mundial para o meio ambiente, dentre os mais destacados do planeta.